Há momentos em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer palavra. É um tipo de silêncio que parece preencher o quarto, o corpo, o coração. Você ora, fala, suplica, e o céu permanece imóvel. Nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas o eco das suas próprias perguntas. E é nesse eco que muitos se perdem, confundindo o silêncio de Deus com o abandono. Quantos de nós já estivemos aí, olhando para o teto durante a madrugada e pensando: Senhor, será que o Senhor ainda me ouve? É o tipo de pergunta que não nasce da descrença, mas da dor de quem crê. É a dor invisível de quem ainda ora, mesmo sem sentir mais nada. Billy Graham costumava dizer que a fé cresce mais no silêncio do que na euforia. E C.S. Lewis, em sua sabedoria, completava: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Esse é o paradoxo sagrado. Deus fala mais alto quando parece calado. Quando o céu se cala, a alma entra em alarme. A mente busca uma explicação, um motivo, uma linha de resposta que reconforte. A neurociência chama isso de busca por previsibilidade. O cérebro humano foi feito para entender, organizar, antecipar. Mas o espiritual, ao contrário, é o território da imprevisibilidade, o lugar onde Deus nos ensina a confiar sem ver. É por isso que, quando Deus se cala, o sistema emocional entra em estado de alerta. É como se todas as antenas internas se voltassem para o céu, tentando captar uma frequência divina. E quando nada chega, o coração se cansa. Mas é exatamente nesse vácuo, nessa ausência aparente, que a fé amadurece. A fé que precisa ouvir o tempo todo ainda é infantil. A fé que permanece mesmo quando não há som, essa é madura. O silêncio de Deus é o terreno onde a fé deixa de ser sensação e se torna convicção. Pense na semente, ela não germina sob aplausos, não floresce sob luz constante, germina no escuro, no úmido, no escondido, no invisível. Quando parece esquecida, está viva. Quando parece morta, está nascendo. Assim é o propósito de Deus no silêncio. Enquanto você chora e pensa que nada acontece, as raízes estão se formando, a vida no escuro, a promessa no aparente abandono. Jesus mesmo viveu esse tipo de silêncio. No Getsemane, ao orar com o rosto em terra, suando sangue, pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o céu permaneceu calado. Nenhum anjo respondeu. Nenhuma voz o interrompeu. E, no entanto, era ali, no silêncio mais doloroso, que a salvação estava sendo gestada. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação, é parto, é propósito. O apóstolo Tiago escreveu: a prova da vossa fé produz perseverança. Tiago 1:3. E perseverança só nasce quando há demora. Se Deus respondesse sempre no primeiro clamor, jamais conheceríamos a força que Ele plantou dentro de nós. Por isso, há silêncios que não são punição, são convites. Convites à profundidade, convites à escuta. Deus se cala não para nos afastar, mas para nos ensinar a ouvi-lo em outro tom. Porque Ele não fala apenas em palavras, fala em processos, em tempo, em maturidade. O silêncio é uma linguagem que exige discernimento. O Espírito Santo sussurra, fica, espera, confia. E quem aprende a ouvir essa voz percebe que o silêncio não é o fim, é o início de um novo nível de fé. Quando C.S. Lewis perdeu sua esposa, ele escreveu: onde está Deus? Vá a Ele quando sua necessidade é desesperada, quando toda outra ajuda é vã, e o que você encontra é uma porta batida na sua cara, com o som de ferrolhos sendo trancados do outro lado. Ele descrevia o desespero do silêncio, mas depois, em seus escritos, confessou: a verdade é que Ele estava lá o tempo todo. Apenas me ensinava a ouvir sem depender de sensações. Deus nunca abandona. O silêncio não é um não, é um espere, é um confie, é um ainda não. Quando você pensa que Deus não está agindo, Ele está te ensinando a ver sem os olhos e a sentir sem a pele.
é a escola dos santos, é a pedagogia da eternidade. A fé nasce na luz, mas cresce no escuro. Quantas vezes em meio à dor você disse: Senhor, fala comigo, e ele respondeu com mais silêncio. Isso não é castigo, é lapidação. Quando o ouro é purificado, ele passa pelo fogo sem ouvir explicações do ourives. O silêncio do ourives é parte do processo. E quando tudo parece quieto demais, é porque Deus está moldando o invisível. Há um texto em Isaías 30:15 que diz: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Deus se esconde no silêncio porque quer ensinar o coração a depender não do ruído das emoções, mas da quietude da fé. O silêncio de Deus não destrói, ele redefine. Ele nos desliga da necessidade de controle e nos conecta à certeza da presença. Você pode estar ouvindo esta mensagem e pensando: mas eu não sinto mais nada. Eu oro e é como se minhas palavras batessem no teto. Eu quero te dizer algo com a mesma ternura e convicção com que Billy Graham falaria. Deus ainda está aí. Mesmo no silêncio, ele continua sendo Deus. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é confiar no invisível, é descansar no que não se vê. É saber que mesmo quando ele não fala, ele não deixa de estar presente. A ausência de palavras não é ausência de amor. Às vezes, o maior amor é o que permanece em silêncio, segurando firme a nossa alma para que ela não desmorone. E aqui, nesse ponto da caminhada, há algo que precisa ser dito com clareza. O silêncio de Deus não é um castigo, é uma estratégia. O Pai não se cala para punir, mas para preparar. Ele não desaparece, ele recolhe, ele trabalha fora do campo da sua visão. E quando o tempo certo chegar, ele falará, e você entenderá que o silêncio foi o espaço entre a semente e a colheita, entre a oração e a resposta, entre o desespero e o milagre. Se essa palavra já está falando com você, escreva nos comentários apenas uma frase: mesmo em silêncio, eu confio. Isso é mais do que uma frase, é um ato de fé. Ao escrever isso, você declara diante do céu que o silêncio não vai roubar sua esperança. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo esse mesmo silêncio. Você pode ser o consolo que ela pediu a Deus em oração. O silêncio de Deus é um convite à maturidade da alma. Ele não nos abandona, ele nos aprofunda. E quanto mais profundo é o silêncio, mais forte será o eco da resposta. O céu pode parecer calado, mas o coração de Deus continua pulsando por você. E esse batimento, suave, quase imperceptível, é o som da presença. Nos próximos capítulos, nós vamos entender o que há por trás desse silêncio. Vamos desmascarar o mal-entendido que faz tantos confundirem o não ouvir com o não amar. E você vai descobrir que o silêncio não é um vazio, é um ventre, que o aparente nada de Deus é o espaço onde ele está gerando algo novo. O silêncio de Deus não é ausência, é propósito. O mal entendido do silêncio. Quando interpretamos o não ouvir como não amar, há uma dor silenciosa que muitos cristãos carregam, a de acreditar que o silêncio de Deus é sinal de desamor. Quando o céu parece distante, o coração começa a criar narrativas. Talvez Deus esteja me punindo. Talvez ele tenha se esquecido de mim. Talvez eu não seja digno. Essas frases não são apenas pensamentos. São feridas emocionais tentando interpretar o invisível. É o reflexo de um equívoco antigo, o de associar o silêncio com rejeição. No entanto, o silêncio de Deus não é frieza, é sabedoria. Não é distância, é método. Ele fala menos quando está formando mais. E nesse intervalo, a mente humana, acostumada à previsibilidade e ao controle, entra em colapso. O cérebro busca estímulo, mas o espírito ensina percepção. Deus não nos treina para depender de barulhos, mas para reconhecer presenças. Jesus viveu esse mal entendido. Quando foi levado a Pilatos, o Evangelho relata algo que parece impensável. O Filho de Deus ficou em silêncio.
Mas Jesus nada respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Mateus 27:14. Por que ele não se defendeu? Por que não explicou sua inocência? Porque o silêncio, às vezes, é a linguagem mais alta da soberania. Naquele instante, Cristo nos ensinava que o amor verdadeiro não precisa provar sua voz. O silêncio de Jesus diante da injustiça foi mais eloquente do que qualquer argumento humano. Ele estava dizendo, sem palavras, eu confio no plano do Pai, mesmo quando o plano dói. E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje, que há silêncios que não significam indiferença, mas fidelidade. A fé de muitos é abalada porque confundem a ausência de respostas com a ausência de amor. Mas o amor de Deus não se mede por respostas imediatas, e sim pela presença constante. Há um versículo em Isaías 49:15 que corta como luz em meio à escuridão. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria que não se compadeça dele? Ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esquece. Ele se cala, mas não se ausenta. Há uma diferença profunda entre silêncio e abandono. O abandono é a ausência da presença. O silêncio é presença sem explicação. E é isso que muitos ainda precisam compreender. Deus pode estar quieto, mas ele ainda está completamente envolvido na história. A neurociência moderna confirma algo que o Espírito já revelava há séculos. O cérebro humano interpreta a ausência de estímulo como rejeição. Quando alguém para de nos responder, sentimos como se deixássemos de existir para essa pessoa. O cérebro ativa o mesmo circuito que responde à dor física. É por isso que o silêncio dói. Mas no reino espiritual, esse mecanismo precisa ser reprogramado. O Espírito Santo nos convida a compreender o silêncio de outro modo, não como ausência de estímulo, mas como oportunidade de escuta. É no silêncio que ele nos ensina a distinguir entre emoção e revelação, entre necessidade e propósito, entre o que queremos ouvir e o que precisamos aprender. Billy Graham dizia que Deus testa a fé não para provar a força do homem, mas para purificar o amor do homem. Quando ele se cala, ele não está perguntando se você é capaz de suportar. Está perguntando se você é capaz de continuar amando. É fácil amar a Deus quando as orações são respondidas, quando as bênçãos fluem e o céu parece aberto. Mas, e quando ele se cala? Você ainda o ama pelo que ele é ou apenas pelo que ele faz? O silêncio de Deus revela o tipo de amor que habita em nós. O amor imaturo precisa de confirmações constantes. O amor amadurecido confia mesmo sem sinal. E é nesse espaço de quietude que Deus transforma nossa relação com Ele de utilitária em profunda. Imagine um pai ensinando o filho a andar. Nos primeiros passos, ele segura firme, fala encorajando, elogia a cada avanço. Mas chega um momento em que ele afrouxa as mãos e silencia. O filho olha em volta, sente falta da voz e teme cair. O pai está quieto, mas observando. Se o filho olhasse com atenção, veria o sorriso nos olhos do pai. O silêncio não é ausência, é confiança. O pai se cala porque acredita que o filho aprendeu. Assim é Deus conosco. O silêncio dele não é descuido, é sinal de maturidade espiritual. Ele se cala porque confia que a fé que ele plantou já pode andar sozinha. O problema é que muitas vezes não queremos crescer. Queremos continuar sendo conduzidos pela mão, ouvindo a voz a cada passo. Queremos um Deus que explique tudo, quando o verdadeiro Deus nos chama para o mistério. E o mistério é o lugar onde a fé respira. Jó viveu isso. Ele clamou, protestou, questionou, e o céu pareceu de pedra. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Ponho-me em pé, mas para mim não atentas. Jó 30:20. E ainda assim, Jó terminou dizendo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O silêncio de Deus transformou um homem desesperado em um adorador. O silêncio não era rejeição, era revelação.
E talvez esse seja o ponto mais delicado da vida espiritual. Deus quer ser buscado, não apenas pela sua mão, mas pelo seu coração. Quando ele se cala, ele nos obriga a mergulhar mais fundo. É como se dissesse: não busque apenas o que posso fazer, busque quem eu sou. E nesse mergulho, o amor é purificado. Porque o amor que persiste sem retorno é o amor que se torna santo. Deus quer nos levar a esse tipo de amor. O amor que permanece mesmo quando não há emoção. O amor que continua mesmo sem explicação. Há uma cena em João 11 que ilustra isso com perfeição. Lázaro está morto. Marta e Maria enviam um recado a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. O texto diz algo surpreendente. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. João 11, 5, 6. Ele amava, mas esperou. O amor dele não se apressou, porque havia propósito no silêncio. Jesus sabia que o atraso seria o palco do milagre. Às vezes, Deus espera justamente para que o impossível se revele. O atraso não é desinteresse, é preparação para a glória. E é aí que o Espírito toca em nossa vulnerabilidade. Ele pergunta: você ainda me ama quando eu fico em silêncio? Essa é a pergunta que decide o destino da alma, porque se o amor for apenas baseado na resposta, ele se dissolverá na demora. Mas se for baseado na confiança, resistirá a qualquer deserto. O silêncio de Deus é o lugar onde ele transforma a nossa necessidade em adoração. Se esta palavra está trazendo luz ao seu entendimento, declare com fé nos comentários: o silêncio não me separa, me aproxima. Isso é um pacto espiritual, uma declaração pública de amor a Deus mesmo sem explicações. E se você conhece alguém que interpretou o silêncio de Deus como rejeição, envie este vídeo. Talvez hoje, através da sua atitude, o Espírito Santo restaure uma fé que estava se apagando. Deus não se cala porque se esqueceu. Ele se cala porque confia. Ele está purificando o amor, removendo as intenções impuras, curando o coração que buscava respostas e ensinando a buscar presença. Quando ele parecer distante, lembre-se, o silêncio é o idioma dos íntimos. É a linguagem daqueles que já aprenderam a reconhecer o toque de Deus, mesmo quando não há som. E assim seguimos, adentrando o mistério, porque o silêncio não é o fim da conversa, é o início de um diálogo mais profundo. No próximo capítulo, você verá que o silêncio não é vazio, é movimento, é o backstage divino, o lugar onde Deus trabalha fora do campo da visão. O que parece inatividade é, na verdade, preparação para o cumprimento. O silêncio é a oficina do invisível, o propósito oculto. Deus está trabalhando fora do campo de visão. Há momentos na vida em que tudo parece parado. Oramos, esperamos, e o silêncio se torna o único som que conhecemos. Às vezes parece que Deus se retirou dos bastidores da história. Mas o que muitos não percebem é que o silêncio de Deus raramente é vazio. Ele é uma pausa entre atos, um intervalo santo em que o cenário está sendo transformado. É o backstage da fé. Enquanto o público se inquieta no escuro, o diretor está ajustando o palco, trocando a iluminação, preparando a próxima cena. Só não ouvimos o barulho porque ele trabalha com delicadeza. O céu nunca está inativo, mesmo quando a terra parece suspensa. José entendeu isso. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. E por anos, o céu permaneceu calado. Nenhuma profecia nova, nenhum anjo, nenhum sinal. Mas no silêncio, Deus estava escrevendo um roteiro que José não poderia enxergar. Gênesis 39, 21 diz: o Senhor, porém, era com José. Essa frase simples é a essência do propósito oculto. Mesmo preso, José não estava só. O silêncio era o som do preparo. Enquanto ele aprendia a servir, Deus treinava seu coração para governar. Enquanto a prisão o limitava, Deus ampliava sua visão. Quando o faraó sonhou, o tempo se cumpriu. O que parecia esquecimento era, na verdade, o movimento invisível de um Deus
que trabalha no subterrâneo da história. O problema é que nós julgamos o silêncio de Deus pela ótica da pressa humana. Quando não vemos ação, presumimos ausência. Quando não ouvimos resposta, concluímos desinteresse. Mas Deus não se move na frequência da ansiedade. Ele age na cadência da eternidade. Ele não precisa nos provar que está trabalhando. Ele apenas trabalha. Jesus disse em João 5,17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Até no silêncio, o céu continua ativo. O que muda é o campo da visão. O que Deus faz por dentro é invisível, mas não é inativo. É o invisível que sustenta o visível. A neurociência espiritual ajuda a compreender esse mistério. Pesquisas mostram que, durante períodos de espera, áreas do cérebro associadas à esperança e à resiliência são ativadas. A demora não é perda de tempo, é musculação da fé. O desespero, ao contrário, bloqueia essas regiões, diminuindo a percepção e a aprendizagem. Por isso, Deus permite o tempo da espera. Ele quer que a fé amadureça, não que atropele o processo. A mente ansiosa quer ver movimento, mas o espírito trabalha no subterrâneo, cultivando raízes que resistem. E enquanto você pensa que nada acontece, seu interior está sendo reconfigurado para sustentar o que virá. O profeta Habacuque experimentou esse paradoxo. Diante da incerteza, ele clamou: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Habacuque 1:2. Mas no final do livro, sua visão muda. Ele declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Habacuque 3:17-18. O cenário não mudou, mas o coração foi transformado. O propósito do silêncio é esse, não apenas mudar as circunstâncias, mas alinhar o coração. O silêncio é o treinamento do olhar espiritual. Ele nos ensina a perceber o movimento de Deus não pelo que vemos, mas pelo que cremos. O backstage de Deus é o território onde a lógica humana perde o controle. É onde aprendemos que a ausência de som não é ausência de ação. Imagine um tecelão. Enquanto tece, ele passa a linha por trás do tecido. De frente, só se vê confusão, fios cruzados, cores desconexas. Mas quando ele vira o tapete, a beleza se revela. Assim é com o silêncio de Deus. A parte de trás do tapete é a nossa visão limitada. O lado certo é a perspectiva eterna. O que parece desordem é um desenho sendo formado. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive o silêncio. Muitos se desesperam porque confundem movimento com progresso. Acham que Deus só está agindo quando há sinais visíveis. Mas o maior avanço da alma acontece quando parece não haver nenhum. Foi no silêncio de 3 dias que Jesus transformou a morte em vida. O corpo estava no sepulcro, os discípulos em luto, e o mundo acreditava que tudo havia terminado. Mas dentro da escuridão, Deus estava reescrevendo a história. O túmulo era apenas o backstage da ressurreição. Assim também é com você. Há silêncios que são túmulos para o passado e úteros para o futuro. O propósito oculto de Deus é pedagógico. Ele usa o silêncio para deslocar nossa dependência da resposta imediata para a confiança profunda. Ele nos faz esperar, não para nos torturar, mas para nos purificar. A fé impaciente é barulhenta, a fé amadurecida é silenciosa. Jesus dormia durante a tempestade porque sabia que o Pai estava no controle. O silêncio do filho no barco era o reflexo da paz interior. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. O silêncio é o idioma dos que confiam. E há outro detalhe misterioso. Deus trabalha fora do campo de visão porque quer que o nosso olhar aprenda a enxergar além. Ele quer que aprendamos a discernir sinais sutis. A semente não sabe quando será colheita, mas confia na estação. O agricultor não acorda a cada hora para verificar se a planta cresceu. Ele confia no processo invisível. Assim é o agir de Deus, discreto, preciso, profundo.
Se ele mostrasse todos os bastidores, nossa fé deixaria de ser fé. Há uma passagem em Êxodo 14 que revela isso com clareza. O povo de Israel está diante do Mar Vermelho, o exército do Egito atrás, e o desespero se instala. Eles clamam: Moisés, não havia túmulos no Egito para nos enterrar aqui? Aparentemente Deus estava mudo. Mas o que eles não sabiam é que o vento oriental já soprava a noite inteira, abrindo o caminho no mar. O milagre começou antes que pudessem vê-lo. Assim é com o propósito oculto. Deus já começou algo que ainda não se manifestou. Essa compreensão muda tudo, porque quando você entende que o silêncio é parte do processo, o desespero perde o poder. Você passa a esperar em paz, e essa paz é um tipo de obediência silenciosa. É quando a alma, cansada de lutar, descansa no tempo de Deus. É a mesma lição de Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Não no meu tempo, nem no seu, mas no tempo certo. E o tempo de Deus nunca se atrasa. Há algo profundo acontecendo enquanto você aguarda. Talvez o cenário ainda não se mova, mas o seu interior já está sendo moldado. O que parece demora é preparação. O que parece pausa é construção. Deus está montando o palco. As luzes ainda não se acenderam, mas o roteiro já está escrito. E quando o ato seguinte começar, você entenderá que o silêncio foi o intervalo necessário para que o propósito brilhasse sem ruído. Se essa mensagem está edificando sua fé, comente com uma confissão simples. Deus está trabalhando, mesmo que eu não veja. Isso é mais do que uma frase, é uma semente plantada no coração. E cada pessoa que lê e declara essa verdade se torna parte de uma corrente de fé invisível, uma rede espiritual que sustenta uns aos outros no tempo da espera. O silêncio de Deus não é um vazio, é o ventre onde Ele prepara o novo. O propósito oculto é o que garante que nada se perde, nem mesmo as lágrimas. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56:8. Ele guarda até o que parece insignificante, porque tudo faz parte da obra. No final, você perceberá que o silêncio não era o oposto do milagre, era o seu início. Nos próximos capítulos compreenderemos que o silêncio não é apenas propósito, mas treinamento. É o laboratório da fé, o espaço onde a alma aprende a confiar sem entender. Porque o verdadeiro amadurecimento espiritual não acontece quando Deus fala muito, mas quando Ele se cala e nós continuamos crendo. O silêncio como laboratório da fé. Há um momento no caminho de todo crente em que Deus deixa de ser apenas aquele que responde e passa a ser aquele que treina. E o campo de treinamento da fé é o silêncio. O silêncio não é um castigo, é uma sala de aula espiritual. É o lugar onde as emoções perdem o controle e a confiança amadurece. Billy Graham dizia que o silêncio de Deus é a noite de provas da alma. O professor não fala durante o exame. E essa imagem é perfeita. Quando o céu parece quieto, é porque estamos sendo testados. Mas esse teste não tem o objetivo de nos humilhar, e sim de nos amadurecer. É ali, no aparente abandono, que Deus observa se o nosso amor é movido por emoção ou por convicção. A fé que ouve menos precisa crer mais. E crer mais significa continuar caminhando mesmo sem explicações. Muitos confundem fé com entusiasmo, mas a fé verdadeira começa onde o entusiasmo termina. É quando não há música, nem sinal, nem conforto. A fé não depende de estímulos. A fé respira no silêncio. É nesse espaço de aparente vazio que ela se expande e se fortalece. Paulo entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 5:7, ele escreveu: porque andamos por fé e não por vista. Andar por fé é avançar sem mapa, é caminhar no escuro confiando na mão invisível que guia. Há pessoas que passam anos tentando entender por que Deus não fala mais como antes. Sentem falta das confirmações, das respostas rápidas, das sensações de presença e acreditam que estão em queda espiritual. Mas nem sempre é assim. Às vezes, Deus se cala porque você já cresceu.
Ele não precisa repetir as instruções que você já aprendeu. O silêncio é o reconhecimento da maturidade. É o pai que observa o filho caminhar sozinho e sorri em silêncio. Não há ausência aí, há confiança. A neurociência nos mostra algo curioso. Quando o cérebro é submetido ao silêncio, áreas ligadas à introspecção e à autopercepção se ativam. O silêncio permite reorganizar a mente, acalmar impulsos e ampliar a consciência. No plano espiritual, o mesmo ocorre. O silêncio de Deus obriga o coração a olhar para dentro, a reavaliar motivações, a reordenar prioridades. Deus usa o silêncio como espelho. Ele reflete nossa fé, nossa impaciência e nossa necessidade de controle. É ali que ele revela quem realmente somos, quando não recebemos o que queremos. Jesus passou por esse laboratório. Durante 40 dias no deserto, ele enfrentou o silêncio do Pai. Nenhuma voz, nenhum sinal, apenas a palavra guardada. E foi essa palavra que o sustentou. Ele não precisou de nova revelação, porque já carregava a revelação. A fé madura se alimenta daquilo que Deus já disse, não do que ele precisa repetir. É por isso que o silêncio também é um teste de memória espiritual. O que você faz quando Deus não fala? Você se lembra do que ele já falou? O salmista escreveu: "Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." Salmo 41. A paciência não é apenas espera, é confiança sem barulho. É permanecer no mesmo lugar de fé até que o tempo de Deus se cumpra. A pressa é inimiga da maturidade espiritual. Quando queremos acelerar o processo, criamos ruído. E ruído é a negação do silêncio que amadurece. O coração impaciente fala demais, questiona demais, interfere demais, mas o coração treinado aprende a permanecer. A armadilha emocional é tentar controlar o tempo de Deus. Queremos que Ele haja no nosso ritmo, responda na nossa hora, cumpra no nosso calendário. E quando isso não acontece, o medo assume o comando. A ansiedade espiritual é o resultado de tentar ocupar o lugar de Deus. Quando o ser humano quer decidir o tempo do milagre, o coração se esgota. Mas quando ele entrega o relógio nas mãos de Deus, a alma respira. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não nasce da resposta, mas da confiança. Ela é fruto do silêncio bem vivido. Quando a alma finalmente se aquieta, o Espírito Santo se manifesta com mais nitidez. Ele não fala em meio ao ruído, ele sussurra em meio à quietude. O silêncio de Deus é o ambiente onde aprendemos a ouvir sem barulho. O mundo ensina a pressa, Deus ensina o tempo. O mundo ensina o controle, Deus ensina a entrega. E essa entrega é a base da fé madura. A obediência sem explicação é o degrau entre a fé imatura e a confiança madura. É o momento em que você decide obedecer mesmo sem entender. Foi assim com Abraão. Deus o chamou dizendo: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei." Gênesis 12, 1. Ele não sabia o destino, mas obedeceu. E é nesse tipo de fé que Deus se agrada. A fé que não exige garantias, apenas confia. O silêncio de Deus molda esse tipo de obediência, aquela que não depende de emoção, mas de convicção. Há pessoas que dizem: "Não ouço mais a voz de Deus." E talvez o Espírito responda: "Você não precisa ouvir agora, precisa lembrar." Quando o professor se cala durante a prova, ele não desapareceu. Ele observa se o aluno aprendeu o que foi ensinado. O silêncio de Deus é essa prova. E o mais belo é que ele nunca se cala para sempre. Há sempre um tempo em que o céu volta a falar. E quando fala, a voz vem com autoridade, clareza e propósito. O silêncio prepara o ouvido. Elias descobriu isso de forma impressionante.
Fugindo de Jezabel, ele se escondeu em uma caverna. Esperava ouvir Deus em manifestações grandiosas, no vento, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos. Depois do fogo veio uma voz mansa e suave. 1 Reis 19:12. Essa foi a lição. Deus fala na suavidade, não no ruído. E para ouvir o suave é preciso suportar o silêncio. O silêncio, como laboratório da fé, é também o lugar da cura. Muitas feridas espirituais são expostas nesse processo. Deus não silencia apenas para ensinar, Ele silencia para curar. Quando cessam as distrações, a alma começa a ouvir o que estava reprimido. É nesse espaço de pausa que o Espírito Santo toca o que a pressa nunca deixou tocar. A fé cresce e o coração cicatriza. Há um tipo de sabedoria que só nasce em quem foi forjado no silêncio. São aqueles que aprenderam a não depender de sinais, mas da palavra, que já não buscam sentir, mas confiar, que não pedem explicações, mas esperam revelações. O silêncio é o ventre dessa sabedoria. Ele transforma curiosos em adoradores, ansiosos em perseverantes, impulsivos em pacientes. Por isso, quando o silêncio vier, não o rejeite. Permaneça nele como quem está sendo moldado. A prova tem prazo. O silêncio tem propósito. E quando o tempo se cumprir, o mesmo Deus que se calou falará com uma voz que cura, que direciona, que confirma. Até lá, continue. Ore mesmo sem emoção. Confie mesmo sem resposta. Lembre-se do que já foi dito e viva com base nisso. Porque o que Deus disse uma vez continua sendo verdade, mesmo quando ele se cala agora. O silêncio é o terreno onde o invisível germina. E quando a semente florescer, você entenderá que cada segundo de silêncio foi parte do plano. Porque a fé que sobrevive ao silêncio é a fé que transforma o mundo. Quando o silêncio cura o ruído interior, há um tipo de barulho que não vem de fora, mas de dentro. É o ruído da mente inquieta, o som invisível das preocupações, o zumbido constante das memórias que não se calam. Há um ruído espiritual que não se mede em decibéis, mas em ansiedade. E muitas vezes é esse ruído que impede o coração de ouvir Deus. A oração se transforma em monólogo, as palavras sobem, mas não encontram eco. E nesse momento, o silêncio de Deus pode ser a cura mais profunda que Ele oferece. Porque o silêncio divino muitas vezes não vem para castigar, mas para purificar a escuta. Ele cala o mundo para que a alma volte a escutar o essencial. Muitos confundem oração com ruído e resposta com emoção. Acham que orar é falar muito e ouvir a Deus é sentir algo. Mas o verdadeiro diálogo com o divino começa quando cessamos o barulho. Quando o coração aprende a se aquietar, o espírito começa a traduzir o que as palavras não conseguem. Romanos 8:26 descreve esse mistério. O Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito fala a linguagem do silêncio. Ele traduz lágrimas, suspiros e pausas. E é nesse espaço silencioso que ele cura as feridas que o barulho escondia. O mundo moderno é uma sinfonia de distrações. O coração humano foi sequestrado por notificações, urgências e comparações. A alma se tornou barulhenta. O barulho não vem apenas do ambiente, mas das expectativas, das lembranças, das vozes que disputam a mente. E quando tudo grita, é impossível discernir o sussurro do Espírito. Deus não compete com o ruído. Ele fala na frequência da quietude. É por isso que, às vezes, o silêncio dele é um ato de misericórdia. Ele se cala para calar o caos. A neurociência revela que o silêncio tem poder restaurador. Quando o cérebro encontra períodos de quietude, as regiões responsáveis pela clareza mental e pela empatia são ativadas. O silêncio reorganiza o sistema emocional, permitindo lucidez e descanso. O mesmo acontece espiritualmente. Quando Deus silencia, Ele está criando espaço dentro de nós. O barulho interno impede o discernimento. O silêncio divino reabre o canal da sensibilidade espiritual.
É nesse intervalo que o Espírito Santo limpa o interior e prepara o coração para novas revelações. Billy Graham costumava dizer que Deus não fala em meio ao tumulto das emoções, mas na serenidade do coração que confia. O silêncio de Deus é uma convocação à serenidade. Ele nos convida a parar de lutar contra o que não entendemos e descansar no que já sabemos, que Ele é bom mesmo quando está quieto. O salmista entendeu isso profundamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essa não é uma sugestão poética, é um comando terapêutico. Aquietar-se é o primeiro passo da cura espiritual. Pense no espelho. Quando o lago está agitado, a superfície se deforma e o reflexo desaparece. Mas quando o vento cessa, o lago se transforma em espelho e reflete o céu. Assim é a alma humana. Enquanto está agitada, ela não reflete a presença de Deus. O silêncio vem para acalmar as águas. Ele não é ausência de som, é restauração de forma. O propósito do silêncio é devolver à alma a capacidade de refletir o divino. Há pessoas que se desesperam diante do silêncio porque confundem a falta de emoção com a ausência de presença. Mas o Espírito não precisa gerar emoção para estar presente. Ele habita em nós. O apóstolo Paulo escreveu: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. O Espírito não vem e vai, ele permanece. E o silêncio é o lembrete dessa permanência. Quando as emoções se apagam, ele continua ali, como fogo sob as cinzas. O silêncio também é um instrumento de purificação dos pensamentos. Quando Deus se cala, o fluxo mental é exposto. É ali que percebemos quantas vozes tentam ocupar o espaço da fé. Vozes de medo, de culpa, de lembranças antigas. O silêncio divino é como um filtro. Ele separa o que é verdadeiro do que é ruído. Ele revela onde nossa confiança ainda depende de respostas humanas. É um tempo de reeducação espiritual, onde aprendemos a discernir o som de Deus entre os sons da alma. Muitos acham que Deus fala sempre em revelações dramáticas, mas na maioria das vezes ele fala em simplicidade. Elias aprendeu isso no Monte Horebe, como já vimos. Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e suave. 1 Reis 19:12. O silêncio divino nos ensina a sintonizar essa frequência. A voz de Deus não grita, ela convida. E só quem aceita o convite da quietude pode ouvi-la. O silêncio é um espelho espiritual. Ele revela o que ainda não foi curado. Há pessoas que não suportam o silêncio porque ele as confronta com elas mesmas. O barulho é um anestésico. O silêncio é uma cirurgia. Ele corta, mas cura. Quando Deus silencia, ele nos convida à introspecção. Não como fuga, mas como reencontro. Ele quer restaurar o equilíbrio entre fé e emoção, entre oração e escuta, entre o falar e o ouvir. Jesus também usava o silêncio como cura. Diante da mulher adúltera, cercada de acusações, ele se inclinou e escreveu no chão. João 8:6. Nenhuma palavra, apenas silêncio. E naquele silêncio os acusadores se retiraram. Às vezes, o que mais desarma o inimigo é o silêncio do justo. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria. É uma arma que não fere, mas liberta. O silêncio divino tem uma pedagogia própria. Ele nos ensina a depender da presença, não da performance. Ele nos educa a esperar sem murmurar, a crer sem exigir, a amar sem recompensa. E quando a alma finalmente se acalma, algo extraordinário acontece. O coração começa a perceber a voz de Deus nas coisas simples, no vento leve, na pausa entre as palavras, na lembrança de uma promessa antiga. Há uma frase de Santo Agostinho que ressoa com essa verdade. O silêncio é o primeiro idioma de Deus, todo o resto é tradução. Quando o Espírito nos leva a esse lugar, entendemos que o silêncio não é o contrário da oração, é o seu auge. É o momento em que já não é preciso falar, porque o coração está entregue.
Quando o ruído interior é curado, o relacionamento com Deus muda de nível. Já não se busca apenas respostas, busca-se comunhão. A oração deixa de ser pedido e se torna presença. O coração aprende a habitar o silêncio como quem habita uma casa. O barulho do mundo perde poder, e a alma descansa em uma paz que não depende de circunstâncias. O silêncio cura porque devolve o centro. Ele nos recentra em Deus. Ele faz a alma lembrar que o amor do Pai não é mensurável em sensações, mas em permanência. E quando essa verdade desce ao coração, o ruído se cala, o medo se dissolve e o espírito encontra espaço para falar outra vez. O que você chama de ausência, talvez seja o toque de Deus ajustando a sua escuta. Talvez ele não esteja distante, apenas deseja que você ouça o som da eternidade, o som da quietude onde ele habita, porque é ali, no silêncio, que o coração se encontra com o infinito. O silêncio de Deus é o remédio que cura a alma ferida pelo excesso de vozes. É o intervalo necessário entre a dor e o renovo. Quando a mente se cala, o espírito fala. Quando o coração se aquieta, o milagre começa. E quando o ruído interior finalmente se silencia, o som da eternidade se torna audível, suave, constante, presente. O silêncio não é ausência, é a voz de Deus em sua forma mais pura. O silêncio que revela o som da eternidade. Há um instante na jornada espiritual em que o silêncio deixa de ser uma ausência e se torna uma presença. Quando a alma atravessa o deserto das perguntas sem respostas, o coração finalmente descobre que o silêncio não é o fim da comunicação com Deus, mas o início da comunhão. O som da eternidade não vem com estrondo, vem como um sopro. Ele não invade, ele habita. E é nesse espaço de quietude que o crente amadurece, que a fé se torna sólida e que o amor deixa de depender de palavras para existir. O silêncio de Deus é o eco da eternidade no tempo. É o modo divino de nos lembrar que o propósito é maior do que a pressa e que a esperança é mais profunda do que a dor. Billy Graham dizia com sabedoria: quando Deus parece calado, ele ainda fala através de sua palavra. É na Escritura que o silêncio ganha voz. Quando a emoção se esgota, a palavra permanece. E Charles Spurgeon completava: quando não puder traçar sua mão, confie no seu coração. Essa é a essência da fé madura, confiar no coração de Deus, mesmo quando não se entende o movimento de suas mãos. O silêncio não apaga as promessas, ele as aprofunda. É no tempo em que Deus parece distante que ele mais trabalha para aproximar-nos do seu coração. O silêncio é uma escola sem ruído, mas com aprendizado eterno. É nele que a alma desaprende o desespero e reaprende a esperança. É nele que o crente entende que fé não é sentir, é permanecer. A fé não floresce no barulho, floresce no invisível. É ali, no espaço entre a oração e a resposta, que o Espírito Santo realiza o trabalho mais delicado: moldar o caráter segundo o coração de Cristo. A demora divina é um processo cirúrgico e o bisturi é o silêncio. Ele corta com precisão para curar. Muitos de nós pensamos que Deus está ausente quando o sentimos quieto, mas o que acontece, na verdade, é o contrário. É no silêncio que ele se aproxima mais, porque quando o barulho cessa, os sentidos espirituais se tornam mais nítidos. O espírito começa a operar no espaço que antes era ocupado por ansiedade, controle e pressa. É como se Deus dissesse: agora que você se calou, posso falar. O silêncio de Deus não é desinteresse, é estratégia para nos ensinar a ouvir o que o ruído não permite. Há momentos em que o céu se cala, porque Deus já falou tudo o que precisávamos ouvir. E o resto do processo não depende mais de palavras, mas de obediência. Quando Jesus foi crucificado, houve silêncio. O Pai não interrompeu a cena com voz ou intervenção, mas aquele silêncio era o cumprimento de um plano eterno. O aparente abandono no Gólgota era, na verdade, a vitória disfarçada de quietude. Estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo.
2 Coríntios 5,19. O silêncio do Calvário é a maior prova de que o silêncio de Deus nunca é ausência, é propósito. Deus está sempre trabalhando fora do campo da nossa visão. Ele não desperdiça silêncios. Cada demora tem um propósito. Cada pausa tem um ensinamento. Cada aparente ausência é uma forma de presença. O Salmo 37:7 aconselha: descansa no Senhor e espera nele. Descansar é aceitar que o silêncio faz parte da resposta, porque o descanso é fé em forma de calma. A promessa escondida no silêncio é que ele está alinhando circunstâncias e corações para algo maior. Há processos que precisam amadurecer longe dos nossos olhos. Há corações que precisam ser preparados antes que a promessa chegue. Há caminhos que precisam ser abertos com cuidado para não se perderem na pressa. O silêncio é o tempo do preparo. Quando Deus se cala, o tempo dele está sendo montado. O silêncio de Deus é como a noite antes do amanhecer. É escuro, é longo, mas é temporário. E quando o sol nasce, ele revela que tudo o que parecia parado estava em gestação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. A madrugada é o intervalo entre o desespero e a esperança, entre o clamor e a resposta. O silêncio é a madrugada da alma, o tempo em que Deus trabalha no invisível para que o novo dia nasça com plenitude. A maturidade espiritual chega quando paramos de perguntar por que Deus está em silêncio e começamos a perguntar o que Ele está me ensinando através desse silêncio. O silêncio é uma linguagem e cada silêncio traz uma lição. Alguns vêm para nos curar da pressa, outros para nos libertar do orgulho, outros ainda para nos ensinar a amar sem condições. Cada um deles é um gesto de amor disfarçado de ausência. E quando finalmente compreendemos isso, a dor muda de significado. Não é Deus que se ausenta, é o nosso entendimento que amadurece. A alma começa a perceber que o céu não deixou de falar, apenas mudou de idioma. Ele agora fala por meio de processos, de tempo, de maturidade, de paz interior. Ele fala através das pausas. Há um versículo em Deuteronômio 31:8 que encerra toda dúvida. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. O silêncio não é abandono, é presença invisível. É a prova de que Deus está adiante preparando o caminho. E quando você olha para trás, depois de atravessar o deserto do silêncio, percebe que o tempo que parecia perdido foi o tempo mais fértil da fé. Foi no silêncio que você aprendeu a confiar. Foi na demora que aprendeu a descansar. Foi na ausência aparente que aprendeu a amar. O silêncio, então, deixa de ser uma lembrança amarga e se torna uma canção. Uma canção que fala de confiança, de maturidade, de rendição. Billy Graham pregava com essa certeza. A fé não é prova de que tudo está bem, mas de que Deus continua no controle quando nada parece fazer sentido. Essa é a mensagem final do silêncio. Ele está no controle. Mesmo quando as palavras cessam, a vontade de Deus continua em movimento. O silêncio de hoje é a voz do propósito de amanhã. E quando a eternidade se revelar, entenderemos tudo. Cada oração sem resposta, cada lágrima no escuro, cada noite longa e silenciosa, todas terão sido notas na melodia da redenção. O silêncio de Deus ecoará como música e perceberemos que Ele nunca deixou de falar. Apenas estava afinando o nosso ouvido para ouvir o som do céu. O silêncio, então, não será mais um mistério, será comunhão. O tempo de não ouvir se tornará tempo de ver, porque quando o som da eternidade se revela, toda dúvida se cala e o coração, finalmente, descansa. Oração guiada. Senhor, neste momento, diante do Teu silêncio e da Tua presença, nós abrimos o coração. Tu sabes o quanto é difícil esperar quando o céu parece mudo. Tu conheces o peso da alma cansada, as perguntas sem resposta, as lágrimas que não cessam. Por isso, Pai, ensinamos a confiar mesmo quando não compreendemos. No silêncio,
cura o coração ferido. No tempo da demora, sustenta a fé abatida. Ensina-nos a reconhecer tua presença, mesmo quando ela não se faz sentir. Dá-nos olhos para ver o invisível e ouvidos para ouvir o que o Espírito sussurra nas pausas da vida. Abençoa, Senhor, cada casa onde esta palavra chega, que o teu Espírito encha os lares com paz, mesmo em meio à incerteza. Que o teu silêncio se torne abrigo e não medo. Que as famílias aprendam a orar, não apenas pedindo, mas escutando. E sobre o propósito, Pai, pedimos: não deixes que o silêncio nos paralise, que ele nos transforme. Que a espera se torne semente de fé e o tempo de quietude se torne lugar de revelação. Que a tua vontade se cumpra e que, quando o som da eternidade ecoar, possamos reconhecer que estivemos o tempo todo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. O silêncio de Deus não é o fim. É o início de uma conversa mais profunda entre o céu e o coração. Se esta mensagem falou com você, guarde-a. Permaneça nela. Permita que o silêncio seja o espaço onde o Espírito continue a trabalhar. E que cada pausa da sua jornada se torne o prelúdio de um novo cântico. Porque Deus ainda fala, e às vezes fala mais alto quando está calado. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem encontrou o seu coração, é porque o Espírito Santo desejava lhe lembrar: você não está só. Há um propósito no silêncio que você está vivendo, e mesmo quando não há som algum, o amor de Deus continua sustentando você. O silêncio dele é presença, é cuidado, é construção. E agora, chegou o momento de transformar essa experiência individual em um movimento de fé coletiva. Deus não nos chamou para viver isolados em nossa dor. Ele nos chama a sermos uma comunidade de esperança. Por isso, quero lhe convidar, com ternura, mas também com firmeza, a fazer parte desta comunhão. Escreva nos comentários o nome de alguém que precisa ser fortalecido na fé. Pode ser um filho distante, um amigo em crise, um coração cansado. Vamos transformar este espaço virtual em um altar de intercessão. Cada nome escrito aqui se tornará uma semente de oração. Você não está escrevendo apenas letras, está plantando fé. Compartilhe esta palavra com alguém que você sabe que está em silêncio. Há pessoas que estão prestes a desistir porque confundiram o silêncio de Deus com abandono. Seja você a resposta de Deus para elas. Ao compartilhar, você se torna instrumento da voz divina. O Evangelho é isso, um eco do amor de Deus atravessando o tempo através das nossas ações. E se o seu coração sentiu paz, permaneça conosco. Este canal é um lugar de abrigo espiritual, de discernimento e consolo. Aqui, caminhamos juntos, intercessores, mães, pais, filhos e filhas que decidiram permanecer na fé, mesmo quando o céu se cala. Aqui, o silêncio não é vazio, é solo fértil. Volte sempre, traga sua Bíblia, sua oração e sua história. Traga também seu silêncio, porque aqui ele será ouvido. Cada vídeo, cada palavra, cada oração é construída para fortalecer sua fé e acender esperança em meio às noites longas. Billy Graham dizia: o Evangelho é o poder de Deus em movimento, e esse movimento continua através de nós. Ao deixar seu comentário, ao orar conosco, ao participar desta comunidade, você se torna parte desse mover. E agora, ao encerrar este momento, respire fundo. Permita que a paz de Deus envolva o seu coração. O silêncio que antes era dor, agora é presença. O silêncio que parecia vazio, agora é promessa. Deixe que esta paz permaneça com você. E quando a noite parecer longa outra vez, lembre-se, Deus não se ausentou. Ele apenas está preparando o amanhecer. O silêncio de Deus não é ausência, é propósito. E o propósito dele continua agora em você. Até o próximo encontro. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo guardem sua mente e seu coração.